Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos, Estádio Metropolitano, o palco da decisão dessa quarta-feira. Atlético de Madrid e Real Madrid, só uma das duas equipes aqui da capital espanhola estará nas quartas de final da Liga dos Campeões. O Real Madrid vem com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2-1 e o Atlético vai contar com a força da sua casa para tentar dar a volta nessa eliminatória e tentar eliminar pela primeira vez o Real Madrid da Liga dos Campeões. Obviamente vou falar sobre isso no vídeo de hoje, claro, trazer notícias importantes que aconteceram nessa prévia da partida. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e os comentários por aqui. É jogo decisivo, vale vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões e é uma partida que pode mudar o rumo da temporada e talvez o futuro de Real Madrid ou Atlético de Madrid nessa temporada. Real Madrid venceu o jogo de ida por 2-1 no estádio Santiago Bernabéu e agora está na mão do Atlético de Madrid uma virada para conseguir a classificação para as quartas de final da Champions, ou o Real Madrid consegue o que fez nas últimas eliminatórias, que foi eliminar o Atlético de Madrid. O Real Madrid é a verdadeira pedra no sapato do Atlético de Madrid em termos de Champions. Desde que o Simeone chegou ao Atlético de Madrid, em números, está conseguindo igualar um pouco a disputa pelos derbys. São muitos empates, vitórias do Atlético em casa, vitórias do Real Madrid em casa. Está bastante equilibrado, mas dentro da Champions a verdade é que o Atlético nunca conseguiu eliminar o Real Madrid. E para fazer isso nessa quarta-feira vai precisar de uma virada, já que vem de perder o jogo de ida por 2-1 no estádio Santiago Bernabéu. Eu vou antes começar com a grande notícia dessa terça-feira, depois trago alguns destaques dos times e o que a gente pode imaginar para esse jogo de volta. O primeiro destaque é a grande notícia da prévia desse jogo, que é a grande dúvida. Será que Kylian Mbappé estará ou não no time titular do Real Madrid? Essa é a grande dúvida, porque na terça-feira ele não treinou, não participou do treinamento com o grupo na parte aberta para a imprensa. Depois a gente viu ele até treinando no gramado de forma separada, mas há uma grande dúvida para saber do estado físico de Kylian Mbappé e se ele vai conseguir ser titular nessa partida. Existe uma grande expectativa do lado do torcedor do Real Madrid para contar com o quarteto nesse jogo decisivo, já que o Bellingham não esteve na partida de ida devido a cumprir suspensão por acumulação de cartões amarelos. Se o Mbappé não conseguir jogar esse jogo, a gente não vai ter o quarteto em campo, no qual seria o primeiro grande jogo eliminatório do quarteto jogando fora de casa, principalmente do Bernabéu. Então fica essa dúvida aí em relação a Kylian Mbappé. Vamos ver se ele vai estar à disposição ou não para esse jogo. É uma peça importante para o Real Madrid, ele vem de marcar no fim de semana. O Mbappé está vivendo uma pequena seca de gols, mas é o artilheiro do Real Madrid na temporada com 29 gols marcados. Em eliminatórias no mata-mata contra o City fez um hat-trick. Na Liga dos Campeões tem 7 gols marcados e se ele não jogar, aí o Ancelotti vai ter que reajustar o time. Com a volta do Bellingham, volta um jogador extremamente importante para o meio de campo do Real Madrid e um cara que já está ficando conhecido entre o torcedor do Real Madrid como o 90 e Bellingham. A gente tinha o 90 e Ramos na época do Sérgio Ramos, que era um cara que fazia gols depois dos acréscimos, e nessa era moderna, depois da saída de Sérgio Ramos, está virando 90 e Bellingham, então é um cara importante para marcar gols para esse Real Madrid, também para dar muita perna para o meio de campo, que foi um setor que o Real Madrid perdeu para o Atlético de Madrid no jogo de ida. O Atlético ficou muito mais com a bola e com a volta do Jude Bellingham ganha uma peça importante, tanto para controlar um pouquinho mais o jogo, como para as transições muito rápidas que podem e devem ser uma arma utilizada pelo Ancelotti novamente. Trazer um pouquinho de escalação, já que eu estou falando do Real Madrid, continuo com o Real Madrid. A gente deve ter a volta de 4 jogadores que não foram titulares no último jogo e que devem formar o titular sistema defensivo do Real Madrid. O Courtois está de volta, que vai viver um ambiente hostil aqui no Metropolitano. Fede Valverde, que teve minutos no final da última partida, vai ser o lateral direito, tudo indica. E se o Modric não jogar, vai ser o capitão do Real Madrid nessa partida. Raul Asensio repete na defesa junto com o Rudiger, que teve uma gripe, mas treinou com o grupo, então deve voltar para o time titular. E o Ferland Mendy deve ser o lateral pela esquerda. No meio de campo, o Tchouaméni, que foi quem falou na entrevista coletiva hoje do Real Madrid, e falou muito
por ele ter conseguido dar uma volta no momento ruim, depois de ser vaiado, e agora está vivendo uma grande fase, faz um último mês muito bom, jogando com o Real Madrid. Tchouaméni está confirmado no meio de campo e veremos se vai jogar com ele. O Luka Modric, que teve 90 minutos na última partida, o Ancelotti não costuma repetir o Modric 2 jogos seguidos, apesar de, na entrevista, nas coletivas, ele sempre afirmar que o Modric pode jogar 2 jogos seguidos, mas ele não costuma fazer isso. Ou entra o Camavinga, que dá mais perna e dá muito mais recomposição em transição, tanto defensiva como ofensiva, para esse Real Madrid. E aí fica a dúvida do Mbappé, porque se o Mbappé não joga, o Brahim muito provavelmente entra no time e aí alguém vai ter que ser o falso 9, o Rodrigo ou o Vinícius. Talvez ele adiante Vinícius e Rodrigo, abra o Brahim pela direita, o Bellingham pela esquerda, defenda num 4-4-2 e é correria para ver se no contra-ataque o Real Madrid consegue matar o Atlético de Madrid. Então a dúvida do Mbappé faz com que a gente tenha mais uma dúvida aí na escalação do Real Madrid. Só trazendo um pouquinho de estatísticas, o Ancelotti nunca foi eliminado com o Real Madrid em Champions depois de vencer o jogo de ida no Bernabéu. O retrospecto do Real Madrid em geral é ter classificado depois de vencer o jogo de ida em casa em 39 das 46 vezes que isso aconteceu, então o retrospecto é positivo. Mas se a gente for olhar só pela diferença de um gol, o retrospecto não é tão positivo. O Real Madrid passou 9 vezes das 14 que viveu esse cenário. E é verdade que a última vez que viveu esse cenário, que foi no Real Madrid-Bayern de Munique, lá em 2014, antes do Real Madrid chegar naquela final de Champions, que inclusive enfrentou o Atlético de Madrid, o Real venceu 1-0 em casa e depois goleou o Bayern fora de casa. Então naquela conseguiu, mas antes disso tinha uma sequência de não conseguir fazer valer um gol de diferença no Bernabéu. Mas o retrospecto, em geral, ele é positivo para o Real Madrid nesse lado. E o Ancelotti, como técnico do Real Madrid, sempre conseguiu levar o time pelo menos à semifinal de Liga dos Campeões em todas as suas etapas como treinador do Real Madrid. Saímos de Real Madrid, vamos para Atlético de Madrid, os donos da casa. Um Atlético de Madrid que nessa temporada só perdeu um jogo aqui no Estádio Metropolitano e foi na Liga dos Campeões contra o Lille. O resto, o Atlético ou venceu ou empatou as suas partidas. É um time que costuma ser muito forte em casa. O Simeone nunca perdeu um jogo de eliminatória jogando em casa, ou seja, aqui no Metropolitano ou no Vicente Caldeirão, desde que ele chegou ao comando do Atlético de Madrid. São 17 partidas, 11 vitórias e 6 empates. Esses 6 empates são asterisco, porque com o empate amanhã não serve para o Atlético de Madrid. Mas é um time que costuma fazer frente quando vem com o resultado de apenas um gol de desvantagem no jogo de ida. Na temporada passada é o exemplo mais próximo que a gente tem do Atlético de Madrid, perdeu 1-0 para a Inter de Milão lá no San Siro, conseguiu reverter o placar, levou para os pênaltis e conseguiu a classificação em cima da Inter de Milão na temporada passada. De todas as eliminatórias do Simeone, que ele perdeu o jogo de ida fora de casa, na metade delas o Atlético conseguiu avançar e na outra metade não conseguiu. Então, está um pouco 50-50 aí na questão das estatísticas. O Atlético de Madrid conta com praticamente todo o seu time à disposição. O Koke treinou com o grupo, a Azpilicueta treinou com o grupo também. A gente viu, inclusive, aqui um treinamento muito interessante do Atlético de Madrid, que costumava fazer isso nas prévias de Champions, um treinamento com um jogo meio lúdico, assim, para os jogadores se conectarem. O Simeone voltou a fazer aquelas embaixadinhas que ele fazia em prévia de eliminatória, então é o Atlético seguindo alguns padrões que funcionaram lá atrás para ver se consegue essa virada para cima do Real Madrid. Um Atlético de Madrid que, como eu dizia, tem praticamente todos os jogadores à disposição. A gente deve ter uma escalação muito parecida com essa que eu vou trazer, que é o Oblak no gol. O Simeone treinou aqui no Metropolitano, portões fechados, então a gente não viu que ele treinou, mas deve ser o Oblak no gol, o Llorente na lateral direita, ou Molina, mas eu acho que é o Llorente. A dupla de zaga está à dúvida, deve ser Jiménez e Lenglet, ou Lenormand e Lenglet, ou Jiménez e Lenormand. Acho que o Lenormand joga, vamos ver como é que está a condição do Lenglet, que se lesionou no último jogo. O Jiménez eu acredito que jogue também. Na lateral esquerda, o Ravi Galan. No meio de campo, o Rodrigo De Paul, que foi quem falou na entrevista coletiva e disse que está ok, ele teve um pequeno problema físico, com o Pablo Barrios, que deve voltar ao time titular, ele que não foi titular no último jogo, junto com o Juliano e sempre aquela dúvida de Samuel Lino ou Gallagher mais aberto pela esquerda. No jogo no Bernabéu foi o Samuel Lino, vamos ver se vai ser ele ou se vai ser o Gallagher por ali. E na frente, Antoine Griezmann, que não vive uma boa fase,
mas é o vice-artilheiro do Atlético de Madrid na temporada, são 6 gols na Liga dos Campeões e é, nessa era moderna do Atlético, o jogador mais importante da equipe, tem quase 200 gols com o Atlético de Madrid, é um cara extremamente experiente, que já viveu momentos de glória e momentos de frustração no time. Então é um cara que tem muita experiência e o Simeone falou na entrevista coletiva que ele tem certeza que vai ser um grande jogo do Antoine Griezmann, esse jogo de volta. E claro, o principal jogador do Atlético de Madrid nessa temporada, Julián Álvares, 22 gols na temporada, 2 nos últimos 2 jogos contra o Real Madrid. É um cara extremamente decisivo para o Atlético na Champions, são 7 gols marcados. E o Julián tem uma coisa, que os gols dele ou valem vitórias ou valem empates para o Atlético de Madrid. Só com os gols do Julián, eu até anotei aqui porque achei interessante, o time conquistou 6 vitórias, é isso, 6 vitórias e 3 empates, mais ou menos por aí. É um cara extremamente decisivo para o Atlético de Madrid, que os gols dele, como eu disse, ou valem empate ou valem vitórias. Eu não sei onde é que eu anotei, mas eu tinha essa informação, enfim. É um cara extremamente decisivo, que marcou 5 dos últimos 7 primeiros gols do Atlético de Madrid no jogo. Se ele marca, o time tem muita possibilidade de conseguir dar a volta nos resultados e nos placares. Então vai ser interessante ver esse time com protagonistas, esse jogo com protagonistas para os 2 lados. Agora vão cortar a grama aqui atrás de mim, então eu tenho que terminar esse vídeo porque senão vai ficar uma barulheira. Mas é isso, gente, nessa quarta-feira temos decisão, ou Atlético de Madrid ou Real Madrid, só um dos 2 times aqui da capital espanhola estará nas quartas de final da Champions e veremos se o Atlético consegue a virada para cima do Real Madrid ou se o Real Madrid confirma a vantagem no jogo de ida. Já deixar avisado para vocês que a gente conversou com exclusividade com o Simeone e com o Ancelotti, as entrevistas estão nas redes sociais da TNT Sports. E é isso, a gente espera vocês, esse jogo é exclusivo da Max, então para quem não tem Max, vai lá, corre, porque nessa quarta-feira Atlético e aí Real Madrid só na Max com a gente. E aí, aquele pedido sempre, para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui. E só para dizer que, cara, vai ser uma loucura esse jogo. E eu vou estar agora, eu vou falar para vocês, agora são exatamente, eu já devia ter, falta 1 minuto para apagarem as luzes aqui do Metropolitano, são 8 horas e 59 minutos no meu relógio aqui, daqui a pouquinho eles apagam as luzes, então eu tenho que ir embora. E daqui menos de 12 horas, não, um pouquinho mais de 12 horas, em 13 horas, 14 horas eu tô de volta aqui. Então, tipo, quase que eu durmo aqui, que é mais fácil e mais rápido, mas não vou fazer isso porque tá um frio e não para de chover em Madrid, por enquanto não tá chovendo, mas amanhã também a previsão é de que em algum momento do dia a gente vai ter chuva, tomara que não seja durante o pré-jogo e durante a transmissão. Um beijo pra vocês, ótima terça-feira pra todo mundo e a gente se vê nessa quarta-feira que tem jogaço na Liga dos Campeões, esse Atlético de Madrid e Real Madrid. Espero por todos vocês, um beijo grande e até o próximo vídeo, que vai ser depois do jogo, que obviamente eu vou gravar aqui pra vocês. Beijo!